Saudações. Bom, não é o assunto que mais anima, mas é um assunto do qual a gente não tem como fugir. A guerra. A coisa na Ucrânia, olha, no meu humilde entender, já era. Porque sem financiamento americano, não tem guerra da Ucrânia. Não só eu, muita gente tem dito que a guerra não é da Federação Russa contra a Ucrânia. A guerra é contra a OTAN. E a guerra só existe porque os Estados Unidos estão financiando. Sem o financiamento americano, não tem guerra, porque a Ucrânia não tem como resistir. Simples assim. O outono começou há poucos dias atrás, uma semana atrás mais ou menos. E o que a federação está fazendo? Macetando, principalmente Kiev. Ela já vem macetando Kiev há uns 6 meses. De maneira implacável, mas metódica. Não são bombardeios maciços. São bombardeios sistemáticos. 3, 4, em dias em que a OTAN se empolga, né, faz manobras provocativas, aí são 5, 6, 8 mísseis. Enxames de drone. Recentemente, centros de decisão estão sendo atacados, mas principalmente infraestrutura. As pontes da Ucrânia estão sendo todas derrubadas. Eu creio que é nisso que os russos vão passar o inverno, derrubando ponte. Muita ponte. A Ucrânia é um país que tem muitos rios, é um país enorme, né? A Ucrânia é um país muito grande. Fora a Rússia, que é uma nação euroasiática, antes do conflito, a Ucrânia era o país de maior extensão territorial de toda a Europa. Certo? É um país maior do que Minas Gerais ou a Bahia. Então é muito grande. Perfeito? Tem um território que equivalia, antes da guerra, umas 60 vezes o tamanho de Portugal. Umas 4 vezes e meio o tamanho da Inglaterra. É um território bem grande. Quase 2 vezes o tamanho da Alemanha. E ao norte e oeste, você tem cadeias montanhosas, os Cárpatos. Além da fronteira, no norte, você tem também o Planalto do Volga e do Valdai. Então, desses locais saem muitos rios, muitos rios. Os rios da Ucrânia vêm quase todos do norte para o sul, os principais pelo menos. Existem alguns rios laterais que vão do leste para o oeste ou do oeste para o leste. Mas, de um modo geral, se você pega os rios da Ucrânia, o Dniester, o Dnieper e o Don, os 3 principais rios, eles todos vêm do norte na direção do sul, para desaguar ou no Mar Negro ou no Mar de Azov, que agora não banha mais território ucraniano. Então, atravessar, essa é uma geometria simples. Se os grandes rios, os 4 grandes rios da Ucrânia, vêm todos do norte para o sul, atravessar do leste para o oeste implica em cruzar esses rios. E para isso, ao longo dos séculos, e principalmente no período soviético, muitas pontes foram feitas, certo? Muitas pontes foram levantadas. Portanto, é por essas pontes que se cruza a Ucrânia de leste para oeste. Desta forma, derrubando essas pontes, você impede que tropas avancem do leste para o oeste ou do oeste para o leste. O que a federação parece querer é exatamente impedir a circulação no sentido
oeste-leste. Perfeito? Facilitando a circulação sul-norte. Do ponto de vista tático, isso significa o quê? Que os ucros terão cada vez mais dificuldade para avançar, e porque tem que cruzar rios para os quais não vai haver mais ponte até o inverno, e fica cada vez mais facilitado para os russos, porque os russos já estão no sul, certo? Quase todo o sul já está dominado pelos russos, desde o Don até Nikolaev, certo? Desde o Don até Nikolaev. Fica muito tranquilo para os russos avançar do sul para o norte, ou seja, na direção de Dnipro e principalmente de Kiev. E fica muito fácil. Ao mesmo tempo, fica cada vez mais difícil a conexão entre a capital ucraniana de fato, que é Lvov, junto à fronteira com a Polônia, próximo da Eslováquia, e a capital de jure, que é Kiev. Então, derrubar as pontes facilita, do ponto de vista tático, o avanço das tropas russas, porque elas avançam do sul para o norte, a tendência é elas avançarem do sul para o norte. Facilita também o avanço das tropas russas do leste para o oeste. Por quê? Porque o caudal dos rios da Ucrânia aumenta à medida que eles vão para o sul. O que implica, evidentemente, que o caudal diminui à medida que você vai para o norte. Então, você pega, por exemplo, o Dnieper. Em Kiev, ele não é um rio muito largo. Eu já tive, isso é uma coisa que eu vi. Já tive em Kiev e, evidentemente, já cruzei algumas pontes atravessando o Dnieper, são várias. Tem dois rios em Kiev. Kiev é uma cidade mais ou menos comprida, na direção sul-norte. Então, ela é cortada por dois rios, o Dnieper e o Pripyat, certo? É uma cidade de muitas pontes. Ok, mas como eu disse, o Dnieper não é muito largo na altura de Kiev, que já está bem no norte do país. Mas à medida que ele vai indo para o sul, o caudal vai aumentando, ele vai se tornando um rio mais largo. Bem na sua foz não tem ponte, porque ele é muito largo. Certo? Ele é muito largo, na foz não tem ponte. Então o que acontece? Atravessar os rios no sentido do leste para o oeste, exatamente de um avanço russo na direção de Kiev, é tranquilo, porque no norte os rios têm um caudal menor. Dá para atravessar tranquilo, sem problema, são rios pequenos. Mas à medida que chega no sul, em que os rios poderiam ser necessários, caso a Ucrânia, isso numa situação hipotética, né, que eles tivessem como revidar, que não é o caso, mas vamos supor que eles tivessem, que os ucranianos precisassem cruzar os rios para atacar os russos. Eles não têm como fazer isso, porque no sul o caudal dos rios é largo, certo? E aí, bom, né, sem ponte não há como cruzar. De modo que o mais provável é que a Rússia destrua todas, ou a maioria das pontes, que cruzam a Ucrânia nos rios do caudal principal, principalmente mais ao sul, para dificultar, na prática, tornar impossível o avanço ucraniano. Mas, ao mesmo tempo, os russos tendem a manter os rios, as pontes dos rios que cruzam os caudais mais ao norte, que são aqueles exatamente que a Federação precisa para avançar na direção de Kiev e posteriormente de Lvov. Certo? É uma questão tática. Certo? É uma questão tática. Destrua as pontes dos rios principais que estão indo do norte para o sul. Destrua principalmente no sul, onde eles servem à defesa da Ucrânia. Mas mantenha aqueles mais ao norte, que são essenciais para o avanço russo. Então não é que todas as pontes serão destruídas, mas muitas pontes serão. Por quê? Porque qualquer ponte que possa ser usada estrategicamente para avanço ucraniano vai ser derrubada. Mas as pontes que permitem e permitirão
o avanço russo, essas serão mantidas. Simples assim, certo? Simples assim. Então a destruição das pontes, os otanistas, né? Os americanos, quando atacaram o Iraque, destruíram tudo. 2 vezes. Quando atacaram o Afeganistão, destruíram tudo. Não vou dizer que o Afeganistão era o paraíso, mas ele acabou se tornando o paraíso de traficante, de heroína, né? Cultivador de ópio, terrorista, assassino, mafioso. Todo tipo de gente passou a abundar no Afeganistão depois da invasão americana. A estratégia deles sempre foi destruir tudo indiscriminadamente. Destruir por destruir. Certo? Destruir tudo. Como se fosse o cavalo de Átila. Onde ele pisa, nada mais nasce. Ok. Mas não é assim que os russos lutam. Apesar de ter uma quantidade quase infinita de munição, os russos lutam com estratégia e parcimônia. Ataca o que tiver que ser atacado. Ataca onde dói. Certo? Ataca onde dificulta. Onde, se possível, impossibilita a ação das tropas inimigas. Perfeito? Não tem que agir como se fosse um animal. Não. Devagar. Tranquilo. Com suavidade. Então, a questão das pontes é essa. Por que macetar Kiev? Por 2 motivos. Primeiro, é tático, evidentemente. As tropas russas atuam principalmente mais ao sul. Kiev fica ao norte. Atacando Kiev, você não precisa usar muita força. Só ataca, todos os dias. Atacando Kiev, você obriga tropas ucranianas a permanecerem lá para defender a cidade. Então não é que agora, não vamos falar pelo amanhã, não é que agora os russos queiram Kiev. É que atacar Kiev, como eu disse, cumpre um objetivo de manter as tropas deles presas lá, para evitar a invasão da cidade. Certo? Se ataca, faz ataque de artilharia, que você não perde nenhum soldado, ninguém, nenhum óbito, nenhuma baixa russa, porque do lado deles tem. Aí você vai atacando de acordo com a necessidade. Geradores de energia, torres de comunicação, de radar, de satélite, quartéis, centros de comando, de produção, de decisão, atacando. Sem pressa. Se você atacar com pressa, os ratos se escondem, gente. É a mesma lógica de exterminador de rato. Certo? Se você joga todo o veneno de uma vez, você não vai pegar todos os ratos. Eles sacrificam alguns e os principais se escondem. Então você tem que fazer, olha gente, um pé de melancia no lixo. No lixo. Provavelmente você vai produzir melancia, né? Eu amo melancia. Mas voltando, o objetivo é tático. Como diz o outro, nem é pessoal. Ataca Kiev para manter as tropas presas lá. As tropas presas lá não vão ofender as tropas russas que efetivamente estão no sul e no leste. Certo? Então, a primeira questão é tática. E de vez em quando você acerta um centro de comando, né? Não atira sempre em centro de comando, uma vez por semana. Deixa eles esquecer. Distribuição de energia, radar, comunicação, blá, 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 e pum, centro de comando. Distribuição de energia, radar, quartelzinho, bum, centro de comando. E aí você vai pegando os ratos. Você vai pegando os ratos devagar. Quando o rato entrar na toca, é claro que a Rússia tem um sistema de inteligência muito eficiente. O rato entrou na toca, pum, destrói a toca. Você não precisa de pressa para fazer isso. Certo? Não precisa, até porque se você agir com pressa, os ratos fogem.
Então é isso. O outro objetivo é estratégico. Kiev foi uma das cidades nas quais a Rússia foi fundada. Hoje existe Ucrânia, né? Somente depois do século XVIII. Tem até um idioma ucraniano e tal. Mas na maior parte da história, russos e ucranianos falavam a mesma língua. Eram essencialmente o mesmo povo. Como eu já expliquei, a Rússia não foi fundada em Kiev, igual algumas pessoas dão a entender. A Rússia foi fundada em uma cidade chamada Velik Novgorod. Mas Kiev foi importante para a expansão da civilização russa, quando ainda não existia a Ucrânia. A Ucrânia surgiu muitos séculos depois, certo? Então, sendo Kiev importante para a civilização russa, ainda que ela sequer tenha sido fundada por russos, ao que tudo indica, ela foi fundada pelos cazares. É um povo vindo do leste que se converteu à religião judaica. Certo? Ao que tudo indica, ela foi fundada pelos cazares. Mas, logo foi tomada pelos ancestrais dos russos e foi importante na história da Rússia. A Rússia de Kiev foi importantíssima. Então, digamos que ela é uma cidade espiritualmente importante para a federação. Da mesma maneira que Velik Novgorod é, que São Petersburgo é, que qual outra cidade tiver, tem outra cidade também importante na história da Rússia. Todas estão sob o controle da Rússia, menos Kiev. Foi em Kiev que os ancestrais dos russos se converteram à ortodoxia. Então muita coisa importante para a história da Rússia aconteceu em Kiev. Faz sentido que eles a queiram de volta. Faz muito sentido, do ponto de vista estratégico faz muito sentido. Eu honestamente não acreditava no começo que os russos iriam querer pôr a mão em Kiev. Agora eu acredito que querem. E se eles querem, eles vão pôr a mão. Simples assim, certo? Então nesse sentido, os bombardeios muito bem dirigidos, muito bem orquestrados contra a cidade, cumpre o objetivo estratégico de facilitar a captura da mesma. Ela pode vir do leste, com as tropas russas avançando diretamente, pode vir do norte, tá? Menos de 100 km da fronteira com a Bielorrússia. Então os belorussos e os Wagner podem vir do norte. Os próprios russos podem vir do leste. E incrivelmente ela também pode vir do sul. Porque a partir do momento que a cidade de Kharkov for tomada, aí, meu filho, o caminho de Kharkov, da Rússia, até Kiev não é um caminho, é um passeio. Tem uma rodovia muito boa, certo? Uma rodovia excelente. Então, deixa de ser um caminho e passa a ser um passeio. Por isso é importante, do ponto de vista estratégico, mais do que tático, tomar Kharkov antes de tomar Kiev. Tomando Kharkov, a decisão de tomar Kiev vai ser muito facilmente implementada. Muito facilmente. Certo? Porque aí os ucros só poderiam defendê-la no leste. Mas sem pontes, nem no leste eles conseguiriam. Então a cidade de Kiev, na prática, fica isolada. Certo? Sem pontes, não tem mais como os ucros chegarem em Kiev para defender ela vinda do oeste. Aí a decisão final russa é se tomam ou não tomam Lvov. Ou seja, se incorporam a maior parte da Ucrânia, toda a parte da Ucrânia que fazia historicamente parte da Rússia, mais as regiões um pouco mais ao norte, mas ainda assim a leste do Dnieper, que é para transformar o Dnieper numa fronteira natural. Ou eles resolvem deixar um estado tampão um pouco a oeste. O que faria algum sentido, porque a região está muito destruída. Reconstruir seria caro demais, muito trabalhoso. Aquela população odeia a Rússia. Então os oblastes, digamos, mais a noroeste da Ucrânia, são aquela região dos Cárpatos,
são uma aporrinhação, na verdade. São uma aporrinhação. A federação ganha mais se entregar a Transcarpátia para a Hungria, a Rutênia para a Eslováquia e a Bucóvina do Norte para a Romênia. Ou forçar a criação de um estado tampão multiétnico que não pode se armar. Então, assim, ó, vocês vão ter um estado independente de vocês, mas vocês vão garantir os direitos da minoria húngara na Transcarpátia, da minoria rusina na Rutênia, da minoria romena na Bucóvina do Norte, inclusive da minoria polonesa na Galícia. Então vocês vão ser um estado multiétnico que não pode ter forças armadas. Mais ou menos como os americanos fizeram com o Japão. Certo? Mais ou menos como os americanos fizeram com o Japão. E aí, para reconstruir o país, ou para pagar centenas de bilhões de dívidas, se vire, não é um problema nosso. É uma solução que seria mais prática. Manter um estado tampão no noroeste. Chama aquele de Ucrânia, como eles queiram, não faz diferença. Certo? Chama as áreas que historicamente sempre foram russas de novo russa. Das áreas que era convencionado chamar de pequena Rússia, de Malorrússia. Perfeito? E o resto, bom, o resto que se vire. Deixa de ser um problema russo. É uma estratégia eficiente. Mas não sei se é a estratégia que é estrábica, que o Vladimir Vladimirovich vai preferir. Certo? Não sei, honestamente. É uma decisão russa. É importante lembrar disso. Que a decisão agora não é mais da Ucrânia, não é mais da União Europeia, não é mais da OTAN, não é mais do Tribunal Penal Internacional. A decisão do resultado do perdedor, do destino do perdedor, sempre é de quem ganha. Então o que vai ser feito do que sobrar da Ucrânia é uma decisão exclusivamente russa. Certo? Não adianta mais nem desistir. Porque qualquer resistência vai ser esmagada. Os russos falaram isso. O Patrushev deixou claro. Qualquer resistência vai ser esmagada. E eles não vão aceitar nada menos do que a rendição absoluta e incondicional. Ou seja, sem impor nenhuma garantia. Então quem vai decidir o futuro da Ucrânia agora é a Rússia. Não tem nada que os Estados Unidos possam fazer, que a Alemanha possa fazer, que a Suécia possa fazer. Na verdade, eu sugeriria a Suécia que se preocupasse com o próprio país. Eles estão em recessão, eles estão empobrecendo. E o país virou um ninho de terrorista, mafioso, criminoso. Uma das nações mais violentas da Europa. Então os suecos têm mais com o que se preocupar. E os alemães também. Os alemães têm muito mais com o que se preocupar. Então, né, o destino da Ucrânia foi selado pelos próprios americanos. Inclusive não deixa de ser uma estratégia inteligente do establishment. Falou, não é que nós perdemos a guerra. Nós resolvemos priorizar o povo americano e deixarmos de mandar dinheiro para um regime corrupto. É uma ótima desculpa. Estamos priorizando o nosso povo, coisa que os Estados Unidos nunca fizeram, nem farão, priorizar o povo. Mas é um discurso bonitinho, é um discurso fácil de aceitar e de engolir. E não estamos mandando mais dinheiro para um regime corrupto. Sim, a Ucrânia é corrupta até a alma. Mas é exatamente por isso que o Biden insistiu tanto, né? O filhinho dele tem os pés lá. Muita gente do Partido Democrata tem os pés lá. Muitas corporações americanas, BlackRock, Vanguard, JP Morgan, estão lá, compraram o país. Muitas grandes empresas compraram as terras do país. Só que não vão levar. Porque agora eles estão em mãos da Rússia. E a chance da Rússia entregar para BlackRock as garantias que a BlackRock teve do governo ucraniano são nulas. Certo? Desperdiçar dinheiro. Nunca vão ver o dinheiro, nem vão ver o que eles compraram. E a chance da Federação Russa entregar para Monsanto as terras que supostamente eles compraram também é nula, perderam tudo. As corporações americanas perderam tudo que elas investiram lá, elas perderam.
a Rússia vai tomar para ele e pronto. Não tem conversa. Por isso que é uma estratégia até interessante deixar um estado tampão. Esse estado que se vire. Certo? Esse estado que se vire. Para entregar o que eles venderam. Esse estado que se vire. Esse futuro estado tampão. Mas a federação, claro, pode tomar tudo e falar foda-se. É um direito. O perdedor perde tudo. Na verdade, essa é a lógica do verbo perder, né? E perder. Perdeu. Existem consequências, nós falamos sobre isso. Isso é óbvio, isso nem deveria ser lembrado. Ter que ser lembrado, né? Mas são tempos tão esquisitos em que o óbvio às vezes tem que ser dito. O perdedor perde. E as fronteiras, aquilo que eu disse, que muitas vezes, depois de uma guerra, as fronteiras sempre são modificadas, sempre. Ainda mais na Europa, que é um continente que não conhece paz, não conhece estabilidade. Eu não canso de ler, a África é dominada por guerras tribais, não sei o que. Não, quem é dominado por guerras tribais é a Europa. Desde sempre. Não tem um continente nesse planeta cujas fronteiras mudaram mais nos últimos 50 anos, nos últimos 100 anos, nos últimos 200 anos, do que a Europa. A única estabilidade que tem na Europa é Portugal, a Espanha e a Inglaterra. E mesmo assim a Inglaterra, porque ele incorporou a Escócia em 1706, 1709, coisa assim, né? O Ato de União. Então, a única coisa estável na Europa é a Península Ibérica, que os franceses jocosamente falavam que era África. Dizem que a Europa terminava nos Pirineus. Então, fora a Suíça. Também a Suíça tem uma certa estabilidade fronteiriça. Mônaco, San Marino, nem Luxemburgo tem, porque o norte do Luxemburgo foi incorporado à Bélgica. Nem Dinamarca, nem Suécia, nem Noruega, um país muito jovem. Não existe estabilidade em fronteira na Europa. É um continente de guerras tribais e contínuas. Certo? Essa é a verdade. E elas vão sofrer mais modificação. Primeiro, a Ucrânia vai deixar de existir. Segundo, a Armênia vai deixar de existir. E o destino de Letônia, Estônia e Lituânia? Bom, os russos vão decidir. No que você apostaria? Olha, no curto prazo talvez exista, no médio prazo não. No médio prazo as regiões serão reincorporadas. Não faz sentido existir esses 3 Palermas. Certo? Então as coisas evidentemente mudam, as fronteiras serão modificadas, é óbvio que serão. E aí não adianta dar piti, inventar ação no Tribunal Penal Internacional, ação na ONU, chororô, sanção, chiadeira, Globo, comentarista da Globo dando ataque, chorando, reportagem da CNN, nada disso vai adiantar. A Federação Russa vai mudar as fronteiras da Europa, porque ela está vencendo a guerra e porque ela vai vencer a guerra. E é o que fazem os vencedores de guerra, gente. Eles modificam as fronteiras desde sempre, desde o início da história humana. E é assim que funciona, ao perder 2 batatas. Perfeito? É isso. Nem vou gastar o tempo de vocês mais. Realmente é isso. À noite, tudo dando certo, a gente volta para ver o que aconteceu. Se não tiver acontecido nada de novo, nem faz sentido, né? A gente falar só pelo prazer de ouvir a própria voz. Isso é feio, isso é errado. Então, por enquanto é isso. E até mais tarde, ou até amanhã.